noite, igreja. A paz seja com todos vocês. Que bom que vocês vieram ao culto, à casa de Deus. Super Kids já pode ir para a salinha lá. Quero convidar o pastor Álvaro. Senta ali, pastora, do lado da bispa ali, ó. Isso, fica pertinho dela. Pastor Álvaro, irmãos, esse casal veio direto de Portugal para cá. Hoje nós temos um pastor importado aqui, irmãos. Ele já tem um bom tempo que ele é um missionário, um homem, né, que depende do Senhor. E ele já tem, são 9 anos, 9 anos, irmãos, de Europa. E ele tem feito missões transculturais lá. E agora ele está, né, com os pés firmados lá junto com o bispo. E ele veio, né, junto com a esposa para Curitiba, que eles têm família aqui. E aí nós já aproveitamos para trazer ele para cá, irmãos, para compartilhar com a gente, né, a palavra de Deus. Ele é um homem de Deus, usado por Deus. O bispo Luiz Augusto endossou lá, falou: bispo, fique tranquilo que estou te mandando o melhor aí. E que Deus possa usar o Senhor nessa noite para falar com a noiva dele. Nós estamos ansiosos para ser alimentados e que seja um tempo oportuno da gente receber algo novo da parte de Deus através da sua vida. Quero orar para o Senhor. Senhor Jesus, aqui está o teu filho para transmitir aquilo que é mais precioso para todo ser humano, a tua palavra. Usa ele com poder, graça, sabedoria, que ele possa transmitir com clareza, simplicidade, autoridade aquilo que o Senhor já assentou no seu coração. Que nós possamos, como igreja, receber, ser alimentados nessa noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Que daqui, desse altar, possa fluir para toda a igreja. E que teu filho seja um instrumento poderoso nessa noite. Que toda a hoste da maldade, que todo espírito maligno, que todo espírito, Pai, que quer impedir o agir, retroceda agora em nome de Jesus. Não tenha poder, legalidade sobre este lugar. Nós repreendemos todo espírito maligno. É apenas o Senhor e os seus anjos neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu queria pedir ao menino se ele pudesse ficar ali. Deus habita no meio dos louvores, né? E é importante esse louvor porque eu quero declarar que eu estava com saudade disso. Saudade dessa atmosfera, né? Saudade desse tempo precioso. Canções proféticas, canções de adoração, né? Louvores que fazem o céu se abrir sobre as nossas cabeças. Isso traz saudade, né? Podem sentar-se, irmãos. Hoje eu trago a Bíblia em forma de alguma tecnologia, mas eu vou precisar contar com a referência ali do telão, porque em muitos lugares que a gente vai a Bíblia não é bem-vinda, né? Mas desde que eu estava aqui no Brasil ainda, que eu fazia trabalho de capelania hospitalar, a Bíblia não era bem-vinda. Então eu precisava levá-la na minha mente, no meu coração. Eu precisava ter uma expectativa em Deus. E um tempo que eu passei na Argentina, passei com um homem chamado Cláudio Freison, um pastor, uma igreja muito grande. Ele me ensinou que não tem nada mais importante do que quando o Espírito Santo fala, né? E ele era um homem que pregava 5 vezes no domingo, tinha 5 cultos na igreja, uma igreja que movimentava num domingo 10.000 pessoas. E ele pregava 5 vezes e pregava 5 mensagens diferentes.
Então eu aprendi com ele essa espontaneidade e essa dependência do Espírito Santo. Obrigado, Deus. E na terça-feira, quando eu entrei aqui, eu fui impactado, né? Nós chegamos, eu e minha esposa chegamos bem tarde já, o bispo estava encerrando, mas nós pegamos os últimos 10 minutos do culto, né? Da mensagem, e eu fiquei esse tempo todo mexido, só com aqueles poucos 10 minutos, porque ele tratou da minha necessidade naqueles minutos. O Espírito Santo me deixou inquieto por todo esse tempo, principalmente, né? Porque a gente traz muitos questionamentos de Deus. E o bispo, ele, em poucas palavras, ele resumiu tudo, renovou a minha esperança, né? Reergueu minha fé, né? E hoje eu posso chegar diante de vocês e dizer: vocês estão num excelente lugar. Aqui onde vocês estão é o lugar que Deus quer que vocês estejam, né? E uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria só, para você que não esteve aqui na terça-feira, eu quero dizer que você perdeu. Quer dizer que você perdeu. Porque o bispo, ele fez uma menção sobre algo que há muito tempo inquieta meu coração, né? Que diz respeito a obedecer à ordem de Deus, né? De seguir nos caminhos que Deus nos manda seguir, não aqueles que nós achamos que deveremos seguir. E principalmente quando o bispo, ele encerrou dizendo assim que Deus te reprova, Deus te substitui, né? Palavras fortes. E eu disse: não, Deus, isso eu não quero para mim, né? Foi quando Samuel exorta Saul, né? Foi isso, né, bispo? Samuel chega e exorta Saul. A palavra diz assim, né? E Deus diz: arrependo-me de haver posto Saul como rei, né? E Deus tem me conduzido, irmãos, por caminhos, e talvez por isso essa saudade tão grande. E algumas coisas que eu vou dizer aqui, eu quero pedir aos irmãos: não levem o campo da ostentação, por favor, não levem. Não tenham isso por ostentação. Lugares, situações. Na verdade, isso é cumprimento também do que o bispo falou na terça-feira aqui. Porque a promessa de Deus para nós é que nós comeríamos do melhor do fruto dessa terra. Então, hoje, ainda conversando com minha esposa, nós concluímos que é isso mesmo. Nós estivemos, vamos estar, né? Estamos e vamos estar em lugares que o mundo deseja estar. A gente até brinca lá na minha casa com as minhas filhas, né? Eu não tenho culpa se eu moro e trabalho onde as pessoas tiram férias, né? Porque essa é a realidade, essa é a verdade. Isso é fato na nossa vida. Deus prometeu e em nós Ele tem cumprido, né? Até agora aqui, cantaram um cântico e falaram assim, né? Que o Coliseu não reteve a igreja, né? Isso pode ser só uma palavra que passa na vida, mas havia um imperador chamado Constantino, e esse homem, ele queria comemorar lá os seus 10 anos, eu não tenho os números exatos, mas os seus 10 anos de governo, né? De reinado. E aí ele resolveu que ele ia fazer uma festa em Roma. E naquele tempo não havia luz elétrica, não tinha como, a iluminação era tudo à base de tocha. O que ele decidiu? Ele decidiu que ele ia por todo o governo de Roma, recolher os cristãos, e ele ia pendurar esses cristãos em cruzes por toda Roma, por todo o Coliseu, e ele ia usar esses cristãos como tochas.
para iluminar o Coliseu, para iluminar a festa dele, e isso eram semanas de festa. Só que ele não contava com uma coisa, porque ele percebia que os cristãos só cantavam e adoravam a Deus. Lá, quando você chega no Coliseu, você vê que tem o piso da arena, e por baixo, do piso da arena, é onde eles mantinham os animais, os leões, os gladiadores, coisas assim. E esses cristãos eles eram mantidos naquele local. E o que chamou a atenção dele, que os que estavam nas cruzes para ser queimados vivos, cantavam e glorificavam a Deus. E os que estavam nas cadeias, aguardando o seu momento de serem levados às cruzes, também cantavam e louvavam a Deus. E aí ele manda alguém, e esse alguém chega lá para questionar esses cristãos e pergunta: olha, vocês vão morrer queimados, vocês vão ser queimados, vocês vão ser sacrificados, e ainda assim vocês cantam e glorificam a Deus? E alguém responde e diz: sabe o que é? É que nós estamos ansiosos para que chegue logo a nossa vez de glorificar o Deus com a nossa vida, de entregar nossa vida para a glória do nosso Deus. E aí então aquele imperador, ao ver isso, se converteu ao cristianismo, E ele pregou uma cruz que ainda está lá até hoje, e prometeu que naquele lugar nenhum cristão mais seria sacrificado, E essa história eu ouvi lá, E eu fiz a minha oração e disse: Deus, eu quero ter esse amor, eu quero ter esse fogo do Espírito que me queima, Eu quero ser um cristão como esses, Mas quando o bispo mencionava essa questão, de obediência, isso mexeu muito comigo. E o maior temor que eu tenho é da ausência de Deus na minha vida. Eu morro por isso, Eu morro pelo Evangelho. Eu amo o Evangelho de Cristo, Por isso eu fico com a palavra que diz lá no Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque os cristãos, eles cantavam isso quando eles tinham medo. Eles cantavam isso quando eles caminhavam, eles iam a Jerusalém, e eles tinham medo das feras, dos animais, dos ladrões. Então eles caminhavam cantando isso, na expectativa do cuidado de Deus, Então no temor eles cantavam isso. E muitas vezes, irmãos, muitas das vezes, eu estive em situações idênticas, porque muitas vezes a minha família aqui no Brasil, a minha filha mais velha lá no Canadá, e eu sozinho na Europa, e muitas vezes lá nas profundezas da Polônia, ou lá dos países nórdicos, Suécia, o mesmo pelo interior da Alemanha, onde você está numa situação em que você não tem alguém para você telefonar e dizer: olha, por favor, ora por mim. Eu estou numa dificuldade, seja financeira, seja de alimento, porque a língua é uma barreira tremenda. Você tem dinheiro no bolso e fica com fome porque você não sabe se comunicar. Você não sabe comprar. Você está sozinho. Deus te colocou naquela situação e você só tem Deus a quem recorrer. E você é obrigado a dizer: Deus, pela tua misericórdia me socorre. E de repente alguém bate na sua porta com uma sacola de frutas. Alguém deixa ao seu alcance um iogurte, um sanduíche. Alguém que entende a sua língua vem a teu encontro e se oferece para algo. Uma vez eu estava na Suíça, e é muito caro as coisas na Suíça. E eu tinha uma lata de grão de bico,
eu acho que aqui é grão de bico que fala, era tudo que eu tinha para uma semana, né? Então eu estava preparando aquela latinha de grão de bico para comer, e alguém passa e bate nas minhas costas e fala em português comigo, né? Tá tudo bem com você? Eu disse, olha, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ele, por curiosidade, começa a fazer perguntas. Aí ele fala para mim, vamos até o McDonald's? E eu tinha orado a Deus, Deus, é tudo que eu tenho, não tenho mais nada, eu dependo do Senhor, né? Vamos até o McDonald's. Aí eu falei, não, um Big Mac lá custa mais ou menos R$300, né? Eu não tinha esse dinheiro no bolso. Aí o rapaz entendeu isso e me chamou e disse, olha, vamos comigo, pode comer, pode pedir o que você quiser. Se tiver tímido, pede o que eu pedi e pode deixar que é tudo por minha conta, né? Então eu comi aquele dia, ainda trouxe e comi no dia seguinte e até que eu fui embora, né? Então esses cuidados, irmãos, esses pequenos cuidados que Deus faz com a nossa vida, mostra o quanto Ele é Pai, o quanto Ele é próximo, né? Então, essas questões assim, esses nomes muitas vezes que a gente levanta de lugares, não é uma ostentação, muito pelo contrário. Hoje a ostentação para mim, sabe o que é, queridos? É miojo, macarrão miojo, o que lá não tem. Então hoje eu estou ostentando porque eu estou comendo miojo picanha no almoço, estou comendo miojo galinha no jantar, né? Morcilha branca, delícia. Minha sogra até briga comigo porque ela compra e eu como. Ela não vem se comprar porque eu como tudo que ela compra. Melancia, caríssimo, né? Então isso para mim está sendo ostentação. Isso é a ostentação. Mas, irmãos, o estar lá, o estar naquele local, por obediência ao envio de Deus, né, o id de Deus, né? Traz alguns desafios. O estar naquele local traz algumas barreiras que precisam ser vencidas. E é sobre isso. Eu sei que a liturgia manda fazer uma leitura bíblica, depois discorrer sobre a leitura bíblica. Tudo isso eu sei, né? E vai chegar um momento que eu vou fazer a leitura bíblica, eu vou seguir a liturgia. Mas antes eu queria chegar diante de vocês com uma outra realidade, né? Então, o quão importante isso é. O quão importante vocês estarem aqui. O quão importante é vocês entenderem que isso é importante. Porque se você entender a vontade de Deus para a sua vida dentro da tua zona de conforto, vai ser muito melhor. Se você aprender a obedecer ao Senhor dentro da sua zona de conforto, vai ser muito melhor. Porque terrível é quando Deus é obrigado a nos tirar da zona de conforto e nos enviar para lugares que Ele quer que nós estejamos, para que se cumpra a vontade dEle em nós. Aí é pela dor, aí é mais sofrido um pouco, não dizer muito. Porque no meu caso, eu precisei infartar, estar morto, ser ressuscitado para entender que eu precisava cumprir o propósito de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu pedi. Cumpre em mim, Senhor, a tua vontade, né? Às vezes no calor da emoção, a gente faz a oração errada. Então hoje eu quero dizer para você que toda oração que você fizer neste lugar, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Eu estava meditando e eu estava pedindo a Deus por este lugar.
porque quando o bispo me falou, né, sobre a questão da locação deste local, eu estava falando com Deus sobre isso. E eu lembro que, certa vez, eu antes de sair do Brasil, eu ministrava para pastores. Eu fazia parte de um ministério, de um outro estado. E eu ministrava muito a pastores. E eu gostava disso porque, por representatividade, né? Quando você trata com um pastor, normalmente, se você influencia bem esse pastor, você diretamente está falando para 1.000 pessoas, para 2.000 pessoas ou para 500 pessoas, porque é a igreja dele, né? É o que ele representa. Então eu gostava disso. Mas certa vez eu estava com cerca de 12 pastores e o Espírito Santo me trouxe a questioná-los sobre uma questão. E essa questão dizia assim: irmãos, queridos pastores, de 9 a 10 orações que você faz, quantas Deus ouve? Né? E um deles se levantou e disse: pastor, o senhor está sendo capcioso. Aí eu disse: não, eu não estou sendo capcioso, porque eu quero que você responda para você. De 10 orações que você faz, em seu favor ou em favor dos outros, quantas Deus responde? Né? Naquele tempo eu falava com os pastores, mas hoje eu estou falando com vocês. Hoje eu estou falando com essa igreja. E se Deus não responde, por que Ele não responde? O que está faltando para que Deus não responda às nossas súplicas? Irmãos, eu entrei aqui na terça-feira e entrei hoje, e os cânticos que soaram aqui, eles abrem os céus, eles são profundos, são cânticos que realmente mexem com o reino espiritual. Então, esse questionamento eu gostaria de colocá-los, né? E por experiência até, eu queria... Tem uma situação que eu acho desagradável. Os pastores que me conhecem até não é o caso, mas tem muitos que não atendem nem o telefone da gente. Porque quando você vem de missões e você chama, tem muitos pastores que até se escondem porque acham que você vem pedir dinheiro, né? Que você está correndo atrás de interesses. O meu interesse é o reino de Deus, né? Dinheiro, irmãos, está tudo bem. Está tudo bem. Até como eu conversei com o bispo aqui, de cada um real que vai daqui para missões na Europa, tem que se dividir por 6, por conta do valor da moeda europeia, né? Então, se algum missionário sai daqui com a expectativa de ser alimentado daqui, está fadado ao fracasso, porque não é assim que funciona. É dependência 100% de Deus. É dependência 100% da provisão de Deus. E eu queria até, antes de dar continuidade, dar um testemunho a vocês pelo bispo Luiz que está lá. Ele chegou numa situação, e por isso eu preferi parar de viajar e ficar mais com ele, perto dele. Porque é necessário que haja uma certa metanoia, uma mudança de mente, né? É diferente daqui. Com o tempo, talvez a gente possa explicar mais isso, mas ele chegou lá, ele foi morar num apartamento, e eles foram em 6 pessoas. Eles foram morar num apartamento pequeno, e pagando caro, né? Pagando perto de 7.000 reais o aluguel por mês, né? 6 pessoas. E ele tinha uma necessidade de moradia mais barata, mais confortável. Mas ele é um cara que ele insiste, persiste, ele ora e ele batalha, ele não se acomoda. E a bispa Gi também foi a campo, entenderam. Estão no processo, mas estão seguindo em frente. Mas acontece que, a partir do momento que eles conseguiram romper algumas barreiras, na mesma rua que eu moro numa aldeia pequena,
bem pequena. Uma casa estava sendo reformada, uma casa boa, fora, acima dos padrões normais. E a casa foi totalmente reformada. Só que lá, quando você aluga um imóvel, ele já vem mobiliado, né? Normalmente ele já tem todo o recheio, como eles chamam, né? Toda a mobília. E nesse caso, o bispo conseguiu a locação. Vejam, lá você aluga um imóvel, normalmente eles pedem 6 meses de caução, 6 aluguéis na frente de caução. É um valor absurdo, né? Mas ele conseguiu, com caução de 1 mês, um valor de aluguel que ele podia pagar, mas ele não tinha os móveis. Ele tinha alguns móveis. Mas aí eles mudaram para aquele local. E a minha filha, vocês vejam, a palavra de Deus diz assim, que o salário do ímpio será depositado na conta do justo. É isso que Deus diz. Então, as minhas filhas, elas trabalham com um banco francês. Então, elas conhecem pessoas do mundo todo. E tem lá uma menina chinesa, comunista. É chinesa ou coreana? Chinesa, comunista, filha de um alto funcionário do governo chinês, comunista. E ela comprou um imóvel na ordem de 3 milhões de reais, um apartamento. E chamou minhas filhas para conhecer o apartamento. E as minhas filhas chegaram lá e viram o apartamento e tal, e fizeram lá um lanche e tal. E aí, essa chinesa chegou para minha filha e falou, olha, esses móveis todos aqui, o que vocês quiserem podem levar. Leva tudo, pega tudo. Tinha geladeira, tinha fogão, tinha máquina de lavar, tinha lava-louça, tinha sofás, tinha várias camas e tudo. Imagina, são imóveis de um imóvel na ordem de 3 milhões. Então, são coisas muito boas e novas. Então, minha filha comentou isso em casa e falou, teu pastor, o bispo, né? Falamos, ele foi lá, como bom homem, né? Ele se focou no sofá e imóveis de televisão, né? Mas aí a bispa ficou sabendo também, não, quero ir lá, e foi lá, quero tudo, pegaram tudo. Resumindo, eles mobiliaram a casa deles, a custo zero, e ainda mais 3 famílias foram abençoadas da igreja, né? Então, Deus cumpre a palavra. Deus não deixa o filho dele perecer. Quando Deus manda, Deus cuida, né? Quando Deus manda, ele cuida. Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas saiba que se Deus mandar, ele vai cuidar, não tenha dúvida, né? Então, voltando lá para os pastores, irmãos, a questão de nós pedirmos e não recebermos muitas vezes diz respeito àqueles interesses que estão ocultos, porque Deus, ele atua no oculto. Mas como vencer essa barreira? Porque é uma situação terrível você se descobrir no oculto, né? Você desvendar o seu oculto para chegar diante de Deus transparente. Porque às vezes até uma necessidade que nós temos, ela não é agradável a Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas um exemplo que a gente usa é assim, a necessidade que nós temos como cristãos é que quando nós nos ajoelharmos para orar, o céu precisa se curvar para nos ouvir. Quando nós formos orar, nós temos que ter certeza que o céu vai nos ouvir e mais, vai responder. Quando eu entrei aqui terça-feira, eu entendi que essa é uma realidade desse lugar. Essa é uma realidade desse lugar. Isso vai ser, e será uma realidade desse local.
Mas é preciso entender, para facilitar o entendimento, quando você entra nos Estados Unidos, quando você vai para os Estados Unidos, qual é a moeda americana? Qual é a moeda que você precisa ter? Dinheiro nos Estados Unidos? Dólar. Se você vai para a Europa, você precisa ter o quê? Euro. Se você vai na Polônia, ficou mais difícil agora, né? Você precisa ter zloty, né? Zloty é a moeda. Se você vai para a Inglaterra, você precisa ter libra, né? Se você vai para a Suécia, você precisa ter coroa. E no céu, qual é a moeda para você frequentar o céu? Qual é a moeda para você ter trânsito no céu? Santidade. Você precisa ter santidade. Para você ter trânsito no céu, você tem que ser santo. Ser de santos, porque eu sou santo. Mas o que é a santidade? Santidade começa por não sermos pecadores. Mas eu entendo, existe a gente até ministra sobre isso, um fenômeno chamado a espiral da fé, né? Então essa questão de santidade e pecado, para mim, ou para o bispo, ou para a bispa, ou para algum de vocês, ele é diferente, tá? Ele tem um peso diferente. Pastor, o senhor está falando besteira? Não. Deus deixou 10 mandamentos, 10 regras para o homem natural. Deus deixou 10 regras: não peque, não roube, não mate, não minta, não é isso? Mas para aqueles que são chamados, eu quero dizer que a população mundial, ela passa por cerca de 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. 8 bilhões e 200 milhões de pessoas. E nesse número, Deus achou você. Neste número, nesta comunidade, Deus encontrou você. Então, para você que é um escolhido, para você que é um chamado, o conceito de pecado, ele passa a ser diferente. E como que eu trato esse conceito de pecado diferenciado? Através do Espírito Santo. Ou seja, irmão, a receita é tudo aquilo que te traz vergonha. Entenda que tudo aquilo que você não pode expressar, porque vai te trazer vergonha, é pecado. Essa é a forma com que o Espírito Santo vai tratar com você. De repente, um irmão gosta de tomar uma cerveja e ele nem se importa, não incomoda ele. Mas se você tomar, incomoda. Então, para ele, passa batido, mas você é pecado. O Espírito Santo, ele está tratando com você especificamente. Entenda que você é chamado para ser filho, discípulo e não juiz. Então você não tem que sair julgando ninguém com a tua medida, porque a tua medida é tua. Quando você entende isso, a espiral da fé começa a uma crescente na sua vida. Entenda, se você faz coisas que outros fazem, mas de repente lá no teu íntimo, aquilo começa a te constranger, entenda, Deus está dizendo, isso para você é não. Mas saiba que Deus não tira nada de ninguém. A matemática de Deus não existe divisão. Na matemática de Deus só existe soma e multiplicação. Essa é a matemática de Deus. Então Ele não vai te tirar nada sem te dar algo melhor, muito melhor em troca. Então, não se aborreça, não fique triste com as negativas de Deus, mas obedeça através
do confronto que o Espírito Santo traz para você. Conceito de pecado. Tudo aquilo que te traz vergonha, não. Entenda? Porque hoje eu vivo uma realidade dessa. Nós vivemos em lugares que, irmãos, eu já vou ler o texto bíblico, tá? Eu já vou cumprir a liturgia. Nós vivemos em lugares em que a religiosidade, ela é muito forte. Aonde nós andamos, aonde eu ando, a religião, as pessoas matam e morrem pela religião. Entendo, religião, não estou falando de fé. Por exemplo, a predominância onde a gente anda ela é muçulmana, né? Mas aquela muçulmana por vamos dizer assim, por ser simpatizantes, mas existe lá os radicais também, né? Hoje a influência comunista através das pessoas vindas de Bangladesh, tem os indianos, né? Tem essa classe de pessoas, e essas pessoas chegam lá na Europa e querem impor os seus conceitos à força. Então mulheres são violentadas, né? Tem os ciganos, tem os bruxos, tem os feiticeiros, né? Tem o povo da África, né? Por exemplo, eu logo que eu cheguei em Coimbra, lá em Portugal, em Coimbra, eu atendi uma família até cristã, por princípio, né? Eles até oravam, eles até ouviam da palavra de Deus, eles até se curvavam às orações, mas quando você tocava em religião, eles espinhavam, porque eles vinham da região do Quênia, né? E uma expressão que ele usava comigo era assim, que o Deus Ula, era um Deus escravizador. Eu disse, mas quem é esse Deus Ula? Né? Ele falava, esse Deus que vocês trazem preso numa cruz? Não, esse é Jesus. Não, esse é o Deus Ula. Por quê? Porque os missionários, quando lá chegaram, os missionários católicos, eles trouxeram Jesus preso numa cruz e levaram os negros como escravos. Então, o Jesus da cruz, para ele, era um conceito de um Deus escravizador. Então, eu tinha uma barreira terrível com respeito à religiosidade, à religião. E hoje nós caminhamos pela Europa, por isso que eu digo que em muitos lugares a Bíblia não é bem-vinda. Porque nós caminhamos pela Europa pisando em ovos. Porque muitos cristãos também erraram. Muitos crentes erraram, né? Na crise de 2009, eu estive na Polônia em 2013. E tem um pastor lá, eu ia falar pastor alemão, mas não é, ele é um senhor alemão que é pastor, né? É diferente, né? Pastor Pavo, ele me convidou para ser itinerante, né? Eu não vou falar o nome da igreja, mas ele me convidou para ser itinerante da igreja, porque mais ou menos no ano de 2013, muitos pastores, muitos missionários que foram lá daqui do Brasil por esta igreja, eles simplesmente no domingo fecharam a igreja, na segunda-feira pegaram o avião e vieram embora. E ficaram na igreja sem pastor. E não foram poucas, né? Então este pastor Pavo, ele cuidava de meia dúzia de igreja, e depois um outro irmão cuidava de mais outras igrejas para dar socorro àquele povo que estava sem pastores. Então muitos missionários brasileiros também chegaram lá na Europa e deixaram feridas abertas lá. No crédito, né? Na confiabilidade, na confiança. Então hoje, pessoas como o pastor Luiz, que chega lá com todo o coração aberto, né?
com toda disposição de evangelizar, leva muita pancada. Até que haja essa mudança de mente, até que entenda essa barreira, né? Mas o fato é que o evangelho está sendo pregado por essas pessoas que sofrem, que pagam o preço, que são humilhadas. No meu caso, eu fui até agredido fisicamente, né? A pessoa literalmente veio com uma barra de ferro para dar na minha cabeça. Você tem que voltar para a tua terra, aqui não é o teu lugar. A gente passa por essas coisas, mas a gente ama o Senhor. A gente ama o evangelho e a gente sabe que não tem outra opção para nós. É pregar o evangelho? Sim. É viver o evangelho? Sim. E viver o evangelho. Então, irmãos, eu falo isso com toda a convicção de que essa igreja, a qual vocês fazem parte, eu não só como denominação, mas eu digo como igreja, é essa igreja local aqui, né? A tradução é Kahila, né? No hebraico, Kahila. Até a oração que se faz é Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, no início das liturgias. Bendito seja o Senhor nosso Deus, que tem na sua mão o governo da minha vida. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. E eu diria assim, Baruch Ata, bendito seja Kahila, essa comunidade, Templo das Águias do Boqueirão. Baruch Ata Kahila, Templo das Águias do Boqueirão. Porque seguramente está debaixo dos planos de Deus. Porque seguramente as orações que são feitas neste lugar, o céu vai ouvir. As orações que serão feitas neste lugar, que são e serão, o céu vai se curvar para ouvir. Irmãos, eu não tenho dúvida disso. Por isso agora eu queria então, cumprindo a liturgia, que vocês abrissem na palavra de Deus, no livro de Atos capítulo 29. O bispo nem se mexeu. É que a Bíblia já... Não encontrou, irmão? Você não vai encontrar nessa Bíblia, querido. Não existe Atos 29 nessa Bíblia. Não existe Atos 29 nessa Bíblia. O livro de Atos, na verdade, ele termina no capítulo 28. Na verdade, o capítulo 28 de Atos não termina. Né? Pode pôr aqui para mim Atos 28, o final? Atos 28, final, ele não termina, né? Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Não termina. Você sabe por quê que eu mencionei Atos 29? Você sabe por quê que o livro de Atos 28 ele não termina? Porque ele continua sendo escrito. Ele não está registrado aí nesse livro de papel que você tem na mão, mas ele continua sendo registrado lá nos céus. Porque haverá um dia, que o livro de Atos, na verdade, né, é o Atos de todos os apóstolos, ou seja, as ações de todos aqueles que são de Deus, o Atos dos Apóstolos, né? Nesse livro que você está lendo, na verdade, ele era chamado de Memorando de Lucas. E o Memorando de Lucas, ele relatava as ações dos apóstolos. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele menciona, ele é a ligação de Deus com a igreja através do Espírito Santo. Eu não sei se o pastor, por favor, me dá um sinal de tempo aí. Já passou, né? Mas eu quero só concluir, irmãos, que Atos dos Apóstolos, esse Atos 29, ele não está registrado aí nesse livro que você tem.
mas ele está sendo registrado. E haverá um dia que será lido da seguinte forma, né? Que um certo povo, numa igreja, numa cidade chamada Curitiba, num bairro chamado Boqueirão, se reuniam. E quando eles se reuniam, Deus era com eles. E quando eles clamavam, Deus ouvia. E eles seguiam pregando o evangelho, e salvando vidas, e curando os cegos, e curando os paralíticos, e libertando os presos e oprimidos. Lá nos céus, irmãos, está sendo escrito este Atos 29. E eu digo isso sem nenhuma dúvida, porque de fato esta é uma igreja que prega o evangelho a todas as criaturas em todos os confins do mundo. Por quê? Porque ela é evangélica, ela é evangelística, ela é missionária. Ela mandou uma família para lá e não desamparou. Ela mandou uma família lá para o meu local que necessitava e custeou e sustenta e ampara e não desampara. Então, esse Atos 29, meu irmão, ele está falando da sua vida. Ele está falando deste lugar, bispo. Ele está falando de vocês como casal, como família. E havia naquele lugar um homem chamado Bispo Luizinho e sua esposa. E eles eram retos perante o Senhor. E eles cumpriam a palavra do Senhor. E quando eles oravam, o céu se dobrava para atender o seu clamor. Então, irmãos, sejam firmes na fé. Sejam firmes no propósito com este local, com este lugar, com essa igreja, com esta carreira, com esta comunidade. Porque Deus aprova a existência desse local. Porque nesse lugar o evangelho do Senhor é pregado. Amém? Porque através deste local, vidas estão sendo salvas do interesse de Deus além das fronteiras. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Mas mais Baruch Ata Kahila, Templo das Águas do Boqueirão. Pastor Luizinho, Bispo Luizinho e sua esposa. Baruch Ata, bendito sejas, em nome de Jesus. Amém?